Pep Guardiola entra em qualquer vestiário e os jogadores já acreditam que vão virar jogadores de classe mundial. Essa é a aura dele. Essa é a reputação que ele construiu no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Mas até mesmo gênios táticos cometem erros. E quando o Guardiola contrata o jogador errado, as consequências não são apenas caras, são desastres que definem carreiras e expõem os limites do seu sistema. Jogadores que Pep Guardiola gostaria muito de esquecer. Quando o Guardiola chegou ao City, uma de suas primeiras decisões chocou a todos. Joe Hart, número 1 da Inglaterra, favorito da torcida e pilar do City por anos, foi dispensado imediatamente porque não se sentia à vontade saindo jogando desde a defesa. Pep queria um goleiro capaz de atuar como meio-campista extra e revolucionar a saída de bola do City. Esse era Cláudio Bravo. O chileno chegou do Barcelona aos 33 anos trazendo credenciais que pareciam perfeitas. No papel, era uma lógica impecável. Na realidade, tornou-se catastrófico. Bravo terminou a temporada 2016/2017 com a pior taxa de sucesso em defesas entre todos os goleiros. Essa estatística por si só já diz tudo. Cada chute do adversário parecia perigoso. Torcedores passaram a chamá-lo de Cláudio Bravino. Veio então o momento que resumiu tudo de errado no experimento. Contra o Barcelona na Liga dos Campeões, Bravo foi expulso após tocar a bola com a mão fora da área em uma derrota por 4-0. Guardiola o defendeu publicamente várias vezes, mas isso tornou tudo mais constrangedor, pois os erros continuaram. O futebol inglês expôs todas as fraquezas de Bravo. Cruzamentos o sobrecarregavam, atacantes físicos o intimidavam e transições rápidas o deixavam perdido. Apenas alguns meses depois, Guardiola admitiu a derrota e contratou Ederson. Se Bravo não expôs a teimosia tática de Guardiola, então Zlatan Ibrahimovic expôs algo mais sombrio. A incapacidade de Pep de lidar com personalidades fortes não foi só um fracasso de contratação, foi uma destruição mútua. O Barcelona pagou uma quantia enorme por Zlatan em 2009 em um negócio que envolveu Samuel Eto'o mais cerca de 46 milhões de euros. Guardiola aprovou pessoalmente a contratação, buscando alguém mais técnico que Eto'o. De início funcionou. Zlatan fez gols importantes e parecia perigoso. Mas então, Guardiola reconstruiu tudo em torno de Messi como falso 9 e o papel de Ibrahimovic se desintegrou. De acordo com a autobiografia de Zlatan, Guardiola parou de se comunicar diretamente com ele. O relacionamento desmoronou em silêncio e ressentimento. Zlatan ficou famoso por confrontar Guardiola gritando: "Você não tem coragem", e ainda disse: "Pode ir para o inferno" após a eliminação do Barcelona para a Inter de Milão na Liga dos Campeões. Zlatan escreveu depois que Guardiola comprou uma Ferrari, mas dirigia como um Fiat, resumindo a frustração de um atacante de elite reduzido a jogador de sistema. Guardiola optou por Messi em vez de Zlatan, decisão taticamente lógica, mas a ruptura expôs o lado frio e quase covarde de Pep ao evitar confrontos. Zlatan afirmou que Guardiola era um covarde sem fibra, que saiu após o confronto e nunca mais comentou o assunto. O Barcelona vendeu Ibrahimovic após apenas uma temporada, apesar do enorme investimento. Avançando para 2022, Guardiola fez uma aposta no meio-campo que deu errado de forma espetacular. Calvin Phillips chegou do Leeds United por 45 milhões de libras, sendo apontado como o sucessor de Fernandinho. Phillips acabou sendo um dos maiores fracassos de contratação do City, com problemas surgindo quase de imediato. Após a Copa do Mundo de 2022, Guardiola disse publicamente que Phillips chegou acima do peso, contando aos repórteres que ele não estava em condições de treinar e jogar. Esse comentário destruiu Phillips, que depois admitiu ter sido um dos momentos mais difíceis da carreira, abalando sua confiança e deixando sua família, principalmente a mãe, insatisfeita. Guardiola pediu desculpas publicamente, mas o dano já estava feito. Sempre que Rodri não jogava, Pep preferia zagueiros ou meias ofensivos fora de posição a Phillips. Ele parecia completamente perdido na estrutura de construção de jogo do City, incapaz de processar as informações rápido o suficiente para as exigências de Pep. Ao contrário do futebol vertical e caótico de Bielsa no Leeds, Guardiola exigia disciplina posicional absoluta. Phillips nunca se adaptou, sua confiança desmoronou visivelmente. Seus empréstimos para West Ham e Sheffield foram ruins. Antes era titular da seleção inglesa, mas agora, aos 30 anos, sua carreira praticamente acabou. Nem todo arrependimento envolve grandes fracassos. Às vezes, Guardiola cria seus próprios problemas por causa de impaciência e indecisão. James Trafford representa o mais novo desastre de Guardiola com goleiros. Em 2025, o Manchester City ativou sua cláusula de recompra e trouxe Trafford de volta, tornando-o o goleiro britânico mais caro da história.
Trafford se encaixava perfeitamente no perfil de Guardiola. Calmo sob pressão, corajoso com a bola nos pés, tecnicamente excelente. Guardiola o apoiou publicamente mesmo após os primeiros erros. Então tudo mudou. Após atuar nos primeiros jogos do City, Trafford perdeu espaço para o contratado no último dia da janela, Gianluigi Donnarumma. O City contratou Donnarumma rapidamente após sua saída do PSG, gerando dúvidas sobre o papel de Trafford. Torcedores logo questionaram, por que gastar tanto para recontratar Trafford e barrá-lo semanas depois? Ele pode perder anos importantes no banco, mesmo tendo talento para ser titular em outro clube. A busca constante de Guardiola por melhorar a posição de goleiro pode ter prejudicado, sem querer, um talento local. Nolito acabou sendo uma contratação esquecida de Pep no Manchester City. Guardiola trouxe Nolito para o City em 2016 vindo do Celta de Vigo. Eles já se conheciam do Barcelona, então Pep confiava nele taticamente. Nolito começou brilhando, marcando 4 gols nos primeiros jogos, mas depois sua forma sumiu totalmente após alguns meses. Ele admitiu dificuldades com o clima inglês e disse que o rosto da filha mudou de cor, parecendo que vive em uma caverna. Ele também revelou que aprendeu muito pouco inglês, só tomorrow, good morning, good afternoon e pouco mais. A família dele ficou infeliz. Guardiola acabou parando de usá-lo com frequência. Em 2017, Nolito foi titular em apenas um jogo pelo City e jogou apenas 39 minutos de futebol na Premier League em 5 partidas. Ele saiu após um ano e voltou à Espanha para jogar no Sevilla. Mais um exemplo de Pep priorizando familiaridade e adequação. Danilo exemplifica um tipo diferente de arrependimento para Guardiola, um jogador útil, mas que nunca atingiu o nível necessário, contrariando a ideia de que um talento técnico da La Liga se adapta facilmente ao futebol inglês. Contratado do Real Madrid em 2017, Danilo atuava nas duas laterais, agradando taticamente a Pep, mas nunca o convenceu totalmente. Ele cometeu erros defensivos e parecia inseguro sob pressão em momentos decisivos. Kyle Walker logo virou o titular indiscutível na lateral direita. Guardiola sempre revezava Danilo, sem confiar totalmente nele. Em 2019, ele permitiu que Danilo fosse para a Juventus, em uma troca envolvendo João Cancelo, com o City pagando 28 milhões de euros mais Danilo. A transferência mostrou que Pep via Cancelo como mais adequado ao seu estilo. Danilo retomou a carreira na Itália, onde o ritmo tático era mais lento. Ele foi útil, mas nunca decisivo no City, e Guardiola provavelmente esperava mais de um titular do Real Madrid em seu auge. E então tem Dmytro Cherinsky, a obsessão mais estranha do Guardiola no mercado. Guardiola pessoalmente pressionou o Barcelona a contratar Cherinsky do Shakhtar Donetsk em 2009. Ele era obcecado pela habilidade do zagueiro com a bola nos pés. Muitos no Barcelona questionaram o valor pago. Cherinsky teve dificuldade com o ritmo e pressão do clube. Ele cometeu erros que custaram caro e mostrou desconforto ao defender linhas altas, perdendo rapidamente a paciência dos torcedores do Camp Nou. O Barcelona vendeu o jogador de volta ao Shakhtar no ano seguinte, com grande prejuízo financeiro, pois o Shakhtar o recomprou por 15 milhões de euros. Foi um dos primeiros fracassos de transferência de Guardiola, mostrando como Pep supervaloriza a técnica e ignora fraquezas físicas. Por fim, Benjamin Mendy pode ser visto como a contratação mais desastrosa de Guardiola até hoje. Contratado do Mônaco em 2017 por 52 milhões, Mendy foi a transferência de defensor mais cara do mundo na época. Guardiola admirava seu atletismo e habilidade de cruzar, dizendo que era quase um jogador especial. Mendy começou brilhantemente antes de sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior em 2017 e lesões repetidas destruíram tudo. Guardiola frequentemente demonstrava frustração por não poder usá-lo com regularidade. Depois surgiu um problema ainda maior. Suas questões legais ofuscaram totalmente o futebol. Em agosto de 2021, Mendy foi preso por acusações de crimes sexuais e suspenso pelo City. Depois eles deixaram seu contrato expirar discretamente em 2023. Guardiola no futebol nunca teve o lateral esquerdo de elite que pensou ter contratado. O City passou anos reconstruindo a lateral esquerda, usando Zinchenko, Cancelo, Ake e até zagueiros na posição. Isso mostra como o plano com Mendy falhou, considerando preço, lesões, disponibilidade e pouco impacto a longo prazo. O brilho de Pep Guardiola é inegável. Mas esses 8 jogadores provam que até os melhores treinadores cometem erros. Às vezes é pensar demais, às vezes é um julgamento ruim, às vezes é apenas azar. De qualquer forma, essas são as transferências que Guardiola gostaria que nunca tivessem acontecido. Você acha que deixamos alguém de fora da lista? Conte pra gente nos comentários. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Também ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo.
Até a próxima. Tchau.